tema aí dessa lição, que em Hebreus cita esse assunto. Então essa superioridade de Cristo excede em muito a ideia distorcida e difundida entre os incrédulos de que os seres angelicais têm papel místico ao ponto de serem venerados ou mesmo adorados pelos adeptos das falsas doutrinas aí. Então tem muita gente adorando a anjos e a Bíblia proíbe isso e fala da superioridade de Cristo. O autor da carta aos Hebreus, que ainda não é conhecido, ninguém ainda descobriu realmente quem escreveu essa carta aos Hebreus. Alguns imaginam que é Paulo, outros imaginam que é Apolo, outros imaginam que é Barnabé, cada um diz uma coisa, mas ninguém ainda tem certeza quem realmente escreveu. Então esta carta, esse autor da carta aos Hebreus, iniciando seu escrito, fala acerca de 3 tipos de emissários que Deus enviou ao mundo para transmitir a sua revelação. Então Deus enviou aí os profetas, enviou os anjos e, por último, enviou o seu próprio Filho. Então a mensagem dita pelos profetas falava a respeito de Jesus. A mensagem dita pelos anjos sempre falando a respeito de Jesus. E como os homens não compreenderam, não entenderam, não aceitaram a mensagem vinda pelos profetas, vinda pelos anjos, então Deus enviou o seu próprio Filho para trazer a mensagem da salvação. E veja bem, isso é muito importante você entender, que ele fala nesses últimos dias enviou-nos, falou-nos através do seu próprio Filho. Então Deus mesmo veio a nós, já que nós não ouvimos os profetas, não ouvimos nem os anjos, e foi preciso enviar o próprio Filho. E o que aconteceu? O que se esperava que o próprio Filho fosse ouvido, mas também não foi ouvido. Pelo contrário, o crucificaram. E é assim que o pecador faz. Ele não conhece as coisas de Deus, não aceita as coisas de Deus. Quando Deus se manifesta a ele, e ele não conhece, e teima, e ainda está lutando contra Deus, pecando cada dia mais. Mas é preciso então abrir o coração para conhecer a visitação de Deus, conhecer o dia da visitação, conhecer a mensagem de Deus e aceitar essa mensagem, abrir o coração para Deus. Então, comparando-se os profetas e os anjos, deve-se deixar claro que os primeiros foram muito usados por Deus, os profetas, falando com autoridade e convicção. Entretanto, seus oráculos, mesmo sendo da parte de Deus, nem sempre eram bem recebidos. A rebeldia dos ouvintes fez com que diversos profetas fossem assassinados, desprezados e passassem aí por adversidades. No caso dos anjos, não há relatos de terem sido desprezados ou apedrejados, pois eram tidos em grande temor. Por quê? Porque eram figuras sobrenaturais, né? Note que as diversas aparições dos seres celestiais causavam muito medo nas pessoas, motivo este que levava os anjos a começarem seus diálogos com a expressão não temais, né? Não temas, sempre eles falavam isso porque o medo era terrível quando o anjo aparecia a alguém. Comunicações que exigiam então decisão de uma pessoa eram transmitidas por anjos. Então veja aí o exemplo de anjos aparecendo a Abraão, a Gideão, a Ló. Se o povo ouviu os anjos com certo grau de temor, mais temor deveriam ter aí então diante do Filho de Deus. Mas quando Jesus apareceu, eles deviam ter mais temor ainda, mas não tiveram, né? Por quê? Porque não conheceram. E Jesus é maior do que os anjos. Jesus, na verdade, é o Criador dos anjos. Se o povo reverenciava então os mensageiros celestes, estes, por sua vez, reverenciavam o Filho de Deus. Então o mundo vindouro não foi deixado sob os cuidados dos anjos, mas de Jesus. Não é os anjos que cuidam do mundo, mas Jesus é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esses anjos são o quê? São espíritos ministradores que labutam com trabalho em prol dos que hão de herdar a salvação. Enquanto que o Filho de Deus, é o próprio executor da salvação. É ele que veio dar a vida por nós na cruz do Calvário. Até na forma de tratamento, a designação anjos é inferior ao Filho, pois são eles servos, criaturas, né? E Jesus é o Senhor, é Criador. Então anjos sempre estão servindo a Deus. E Jesus é o Criador dos anjos, na verdade, é o Senhor, ele que comanda. Então, partindo desses argumentos, o escritor anuncia então a superioridade de Jesus, tanto sobre os profetas como sobre os anjos. O autor conclui que se as palavras ditas pelos anjos foram firmes, e no caso
de transgredidas receberiam punição, maior responsabilidade então haverá para os que rejeitarem as palavras do Filho de Deus, sem o qual não há salvação. Então, se a palavra dos anjos foi temida, imagine a palavra do Filho de Deus, que é superior. Então, nós temos que tomar cuidado para não rejeitar a palavra do próprio Jesus. E na Bíblia tem muita coisa dita por Jesus que nós estamos transgredindo, que nós não queremos obedecer. E uma delas é: se com a tua boca aí confessares, a Jesus como Senhor e Salvador. Ele diz: olha, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, diante dos seus anjos. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Então, essa é a advertência de que Jesus faz. Bom, dentro da nossa lição de hoje, nós vamos trazer aqui um breve resumo, para ver se você entende um pouquinho mais. Vamos tentar descomplicar. Nós sabemos que Jesus sempre existiu, é Deus. Isso ficou claro na lição, fica claro você lendo o livro de João, o Evangelho de João, você lendo a palavra de Deus, você descobre isso facilmente, que Jesus sempre existiu, Ele é Deus. E o que significa então filho? Então, por que Jesus é chamado filho? Esse filho aí tem um significado, Por que Jesus está sendo chamado filho então? Porque na Trindade de Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas. E a pessoa de Jesus assume um papel na Trindade de executor dos planos de Deus Pai. E veja bem, ele tem aí um papel que é o papel que faz o Filho. Ou seja, obedecer às ordens do Pai, executar os planos do Pai. Ele ouve o Pai, atende o Pai, até na construção de todo mundo, na criação do mundo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, ele age como um filho. Deus planejando, o Filho executando e o Espírito Santo revelando. E eles concordam em tudo. Jesus concorda com o Pai. Jesus glorifica e exalta o nome do Pai sempre. Ele tem uma íntima comunhão com o Pai. Ele serve de exemplo para todos os filhos do seu relacionamento com o Pai. Então, os filhos que seriam gerados através do sacrifício de Jesus Cristo, gerados para Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas se tornam filhos de Deus, devem seguir o exemplo de Jesus como filho, para se tornarem também filhos de Deus. Como me comportar? Olha para Jesus e o seu relacionamento com o Pai. Esta é a maneira. Então, serve de exemplo. Veja bem, o que significa esse hoje te gerei, que aparece aí no livro de Hebreus, aparece em Salmos? Então, isso significa que é primogênito, E o que é primogênito? O que é unigênito? Essas palavras aparecem aí. Hoje te gerei, aparece a palavra primogênito, Jesus como primogênito, aparece Jesus como unigênito. Então, o que quer dizer isso? Então, vamos procurar explicar de uma maneira mais simples. Olha, se nós olharmos para o lado humano de Cristo, nós vamos ver que Jesus aí, olhando como primogênito, significa que quando Jesus adentrou o céu, depois de ressuscitado, ali estava um Filho de Deus, num corpo humano ressurreto. Imagine aí, Jesus morreu, ressuscitou. Quando ele sobe, que a Bíblia diz, abram-se portais, aí vem o Rei da Glória, e diz, quem é o Rei da Glória? Aí se responde que é o Senhor dos Senhores, E tal. É Jesus chegando. Imagine, é um corpo humano, ressuscitado, é Deus mesmo, mas agora num corpo humano ressuscitado. E ele entra no céu. Então, quando ele chega diante do Pai, o Pai diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas como? Jesus já existia antes. O que Deus está fazendo? Deus está dizendo, o corpo humano, o homem ressuscitado,
Então, é o primeiro